Vamos falar agora sobre culpa e vergonha. Tem uma diferença. A culpa é quando a gente faz algo mal, ruim. Quando a gente age de uma forma que a gente não acha massa. E a vergonha é quando a gente se considera má, ruim, uma farsa. Então, uma coisa tem a ver com fazer, né? A culpa tem a ver com fazer e a vergonha tem a ver com o ser. Eu me identifico totalmente com essa atitude que eu tomei. Sobre a vergonha, é importante a gente reconhecer que a vergonha limita a nossa expressão natural. Quando a gente sente vergonha, quando a gente se identifica com as coisas ruins que a gente faz, tem dois pontos. Um é, a gente deixa de expressar nossa criatividade, a gente deixa de ser livre, porque a gente fica com vergonha de quem a gente é. A gente acredita que a gente é aquilo e deixa de tomar iniciativas diferentes daquela. E o segundo ponto é exatamente isso, a gente começa a se comportar exatamente com aquela característica que envergonha a gente de ser aquilo. Então, se eu acho que eu sou uma pessoa que não fala bem, eu não vou falar. E aí, eu não vou falar. E aí eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou falar. E eu realmente passo a não falar bem, porque eu não falo, porque eu tenho vergonha, porque eu me escondo. E qual é o antídoto? No livro A Coragem de Ser Imperfeito, aqui, né, da Brené Brown, ela fala que nenhuma vergonha resiste à exposição. Então, se você está com vergonha, fala sobre isso que você está sentindo vergonha. Vai buscar espaços onde você tenha coragem de falar. Vai experimentar falar com alguém de confiança. A gente tem que literalmente expor a nossa vergonha. Eu tenho vergonha da minha real capacidade de dar aulas. Por exemplo, como eu contei no começo, né? Que eu estava com vergonha, eu tinha medo de romper as conexões que são tão importantes para mim por causa da minha dúvida sobre a minha capacidade, né? Eu estava com uma vaidade de, o que é que eu sei sobre propósito? E aí eu comecei a ter vergonha, medo de não saber fazer isso. A única forma que eu tenho de mostrar o que eu realmente sei, saber se eu sei, inclusive, é fazendo. Então, até no final, eu quero saber de vocês, né? Como vocês se sentiram? Como é que eu posso melhorar? O que é que foi bom? Porque eu estou expondo a quem eu sou. Eu não tenho como falar de propósito sem me vulnerabilizar também, né? Então, é isso. Nenhuma vergonha resiste à luz, à ação. A gente coloca e fala, vai lá e vê o que acontece. O antídoto da vergonha é a coragem. Você vai lá expor aquilo e se arrisca a viver o seu sonho. É sobre isso que a gente está falando aqui, né? Viver o propósito. Então, se arrisca. A culpa, ela é um pouco diferente. E aí eu trago um trecho de um texto da arquiteta e urbanista Joyce Bert. Ela escreve nesse texto sobre a culpa das pessoas racistas. É um texto sobre racismo, mas eu tirei o trecho que fala sobre a culpa. E ela diz o seguinte: o sentimento improdutivo que constitui a culpa. Toda culpa é uma negligência diante da responsabilidade de um ato cometido. E pior, ela significa que a pessoa não está disposta a entender o erro.
e a rever posturas e valores concretados e atuantes no seu interior. Toda culpa induz a continuidade de um erro pela permissividade oculta que ela carrega. Eu acho esse trecho super forte, porque diferente da vergonha, onde você começa a acreditar que você é daquele jeito e assume e nem sente mais culpa por isso, né? Você simplesmente começa a agir daquela forma e você tem que, para se desvencilhar da vergonha, expor e tomar uma ação diferente daquilo que você estava fazendo. Então, se você sinceramente quer se livrar de uma vergonha, você tem que mudar. A culpa é um lugar mais confortável, onde você diz com mais facilidade que aquilo não é confortável, mas também não assume a responsabilidade de mudar aquilo. Quando a gente está falando de racismo, é bem sério. Nesse texto, ela está falando sobre as pessoas brancas que vão em atitudes de caridade, tiram foto com pessoas negras e fala como elas não são racistas, como um jeito de mascarar aquele racismo. E isso é muito sério, né? A gente está falando de um contexto social. Agora, para trazer mais próximo da gente, eu vou falar da minha relação com o chocolate. E que, inclusive, foi uma reflexão que eu tive lendo O Valor dos Valores. Que a reflexão sobre o chocolate é que eu como chocolate, eu sei que ele me faz mal, porque eu sei que eu vou ficar mais letárgica, porque eu sei que é um chocolate ao leite e eu tenho uma relação com a ética animal muito íntima e que eu não queria estar consumindo coisas do leite. Eu sei que o chocolate representa coisas na minha vida que não quero seguir, né? Essa violência animal, a falta de saúde individual, tem uma série de questões. Tampar buracos de carência, buscar prazer instantâneo e não simplesmente viver a realidade, né? Entrar em contato com as minhas dores. Então o chocolate tem esse símbolo hoje pra mim. E que toda vez que eu como eu sinto culpa. Não tem como eu me livrar dessa culpa a menos que eu pare de tomar essa atitude. Então, a responsabilidade que eu tenho é da ação. Eu não posso ficar só me dizendo, ai, toda vez que eu como chocolate eu me sinto culpada, mas me dá um chocolatinho aqui. Isso não vai me fazer realmente viver o prazer da vida, viver genuinamente a admiração que eu quero ter por mim, pelas minhas determinações, por estar vivendo de acordo com aquilo que eu acredito. Então, não tem como eu ignorar um valor ético. Não tem como eu ignorar um desejo genuíno. Tem uma expressão que fala, não dá pra desver, né? Se eu já vi, se eu já conheço, eu já vi, eu já conheço. Não dá pra fingir ignorância. Então, a culpa, ela só serve se for pra te alertar do que você precisa mudar e se responsabilizar. O discurso de me sinto culpado, ele é muito confortável e sustenta atitudes nocivas. Então, olha para isso, identifica os momentos que você sentiu culpa e vergonha e vê o que dessas situações você precisa mudar para se sentir mais coerente e admirar você mesma.